Muito boa noite, queridos internautas. É um prazer estar com vocês novamente nessa nossa live. E hoje é dia 16, né, de agosto. Iniciamos hoje um novo livro, o Manifesto Comunista. Vou mostrar para vocês aqui, né? Como ele é um livro curto, então nós vamos comentá-lo em duas lives. Hoje nós vamos comentar os dois primeiros capítulos dele, os dois capítulos que o manifesto coloca. O primeiro capítulo é burgueses e proletários, e o segundo é proletários e comunistas. Muito bem. Nós queremos apresentar para vocês, né, este manifesto, porque há muito desconhecimento, né, a respeito do comum socialismo, né? Como que o comum socialismo se apresenta. Então, muitas pessoas têm dificuldade de conhecer esse livro. Ele é um livro pequeno, eu recomendo que vocês estejam lendo esse livro, porque ele tem poucas folhas, um pouquinho mais de 50 folhas. Então, você vai ler rapidinho e você vai ter assim, uma noção melhor do que vem a ser o Manifesto Comunista. A primeira edição dele foi de 21 de fevereiro de 1848, né? Foi a primeira edição. Apesar de que ele foi escrito, né? Ele foi escrito em dezembro de 1847, né? E até de dezembro a janeiro. Mas ele foi impresso e publicado, né, pela primeira vez em Londres, né? Então, em fevereiro. Essa foi a primeira publicação dele, ok? Nós estamos fazendo essa tradução, eu até vou colocar para vocês, né? Que ela se baseia na última edição que foi revisada por Engels, que foi revisada em 1890. E ela tem algumas pequenas alterações, né, em relação às edições anteriores, mas é o contexto total da obra, né, de Karl Marx. Mas antes da gente entrar no livro, né, eu gostaria de falar um pouco a respeito de fé, não é? O Dr. Google, eu vou até ler para vocês o que é que o Dr. Google coloca para nós, o que vem a ser fé, né? O que é fé? Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa, né, passa a considerar como uma verdade, né, sem qualquer tipo de prova ou critério. Objetivo, né, de verificação e tudo mais, né? E por que ela tem essa fé? Pela absoluta confiança de que se deposita nessa ideia de fonte de transmissão. Então, a fé acompanha absoluta abstinência de dúvida. Então, a fé é isso num contexto geral. Nós vamos querer conversar com vocês a respeito de fé, vocês vão entender à medida que nós desenvolvermos, né, o assunto. Outra coisa também, outra palavra que nós vamos colocar como para nós estudarmos é a esperança. E depois, amor. Eu vou ler para vocês os conceitos. Eu vou ler para vocês, porque para vocês verificarem que a gente pegou do Google, né? Do Dr. Google,
que é onde as pessoas normalmente vão lá, o que é fé? O que é esperança? E depois nós vamos colocar também no contexto religioso, óbvio, né? Então, vamos lá. Esperança diz o seguinte: é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança. E veja que essas duas palavras são muito importantes, né? Isto é, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Pessoal, um instantinho só, que o meu note também deu um probleminha agora. Só um instantinho. Eu tenho que conversar aí com o Guilherme. Tudo bem aí, Guilherme? Tudo bem. Se quiser... eu posso continuar, então? Pode. Porque para mim... Tá. Porque para mim ela não está aparecendo nada. Ela entrou outra página aqui. Então, um instantinho só que a gente continua. Bom, então, eu vou continuar. Mais uma palavra que a gente vai usar também é o amor. Então, o amor, segundo o Dr. Google, ele diz que é incondicional, pleno, completo, absoluto, não se põe em condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. É o típico, né, que a gente coloca, entre aspas, amor de mãe, mas a mãe que ama de verdade, né? E que é dado livremente, independentemente. Então, essas três palavras, nós vamos trabalhar juntos com esse contexto. Tá? Então, meus queridos, por que nós queremos falar dessas três palavras? Acontece que o comum socialismo também precisa de fé e também precisa de esperança com que realmente as coisas que eles pretendam realmente se realizem. Agora, eu vou deixar para você, internauta, pensar se o comum socialismo, dentro dele, existe também o conceito da palavra amor. Então, eu deixo para a reflexão de vocês, ok? E nós vamos fazer o seguinte, ainda nesse tema de fé, esperança e amor, vamos pegar um pouquinho, que é para vocês refletirem, para depois a gente entrar direto, né, nos comentários do Manifesto Comunista. Eu vou deixar para a Dani agora comentar um pouco a respeito dessas três palavras. Dani, fé no contexto religioso, tá? No contexto bíblico. Fé, esperança e amor. O que a gente encontra no contexto bíblico com referência a essas três palavras? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui de novo, agora com o novo livro, né? Manifesto Comunista. Será que ele tem de bom para trazer para a gente? É que existe algo bom, né, em socialismo? Mas vamos lá. Bom, por onde a gente pode começar? Pela fé, pelo amor, pela esperança? Ou os três juntos, separados? Será que eles estão interligados ou não estão? Então, vamos lá. Bom, vamos começar com o amor, né? Que eu acho que é o que falta bastante na humanidade nos dias de hoje. Bom, no comum socialismo, você não consegue enxergar essa palavra, amor, né? Porque tudo para eles é muito igual, tudo para eles é muito semelhante.
Então, como que você vai amar algo assim que se torna vulgar? Porque o comum acaba se tornando vulgar, né? Mas aí o que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, como que a gente pode transmitir isso aos outros, né? Como que a gente pode fazer com que as pessoas vivenciem isso? Bom, todos os dias procurando ser algo melhor do que eu mesmo sou. Aí eu pergunto para você, no comum socialismo isso existe? Hein, Claire? Se eles existem, amor, pelo contexto, fazendo essa comparação com o contexto religioso, eu acho que é um pouco difícil, não é? Porque o amor, no contexto religioso, é bem diferente. Por exemplo, quando você vê que Jesus amou o mundo, aliás, que Deus amou o mundo, né? Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, é algo fortíssimo isso. Quando a gente pega esse contexto bíblico, é muito forte. Ele deu o filho, portanto, ele sacrificou o único filho dele para que ele resgatasse, isso no contexto religioso, ok, pessoal? Para que ele resgatasse toda a humanidade, mas resgatasse do quê? Então, da forma, né, desumana que às vezes o ser humano anda, não é? Então, se Deus é amor, como a Dani acabou de colocar, e Deus Pai sacrifica o único filho dele para que haja um resgate de toda a humanidade, um resgate do quê? Da maneira desumana do ser humano, da crueldade do ser humano agir e passar a uma outra conduta, uma conduta realmente de um se interessar pelo outro. Então, quando a gente vê num outro livro, né, Dânia, quando você fala a respeito de amor, a gente vê no livro de Atos, e é justamente esse livro que o comum socialismo se pega para dizer que o contexto bíblico também é socialista, né? Mas é diferente e eu vou deixar para você comentar, Dani. Então, no livro de Atos, as pessoas vendiam as suas propriedades e por quê? Porque eles passavam necessidade naquele momento e um se preocupava com o outro. Então, isso é um conceito de amor, não é? De você se preocupar com o bem-estar do outro. E agora eu deixo para você continuar, Dani. Sim, mas isso não quer dizer que era socialismo, quer dizer que era uma necessidade momentânea. Até porque, se a gente for ver depois, algumas pessoas elas recuperaram seus bens fazendo investimentos. A Bíblia nunca foi e nunca será socialista, jamais. Tanto que várias parábolas a gente vê, parábola da dracma, parábola da semeadura, parábola dos talentos, a um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1. E preste atenção naquele que foi 1. Aquele que foi 1, a gente pode chamá-lo de socialista, por quê? Ele guardou. Ele falou assim, eu não vou fazer absolutamente nada. Vou deixar aqui. E do jeito que o patrão deixou, quando ele chegar, ele vai encontrar. E o que o patrão falou para ele? Nossa, parabéns, isso mesmo, era para você ter guardado. Imagina, amaldiçoou ele ainda, porque aquele que tinha recebido 5 investiu e ganhou mais 5. O que tinha recebido 3 investiu e ganhou mais 3. O que tinha recebido 1 não fez absolutamente nada. E o que o patrão fez? Tirou e deu aquele que tinha 5. Então, se a Bíblia defendesse o socialismo, ela teria aplaudido a conduta deste servo e não repreendido. A Bíblia, ela fala que cada um receberá conforme merece. Os que produziram mais receberão mais, isso é normal. E os que produziram menos receberão a quantidade da sua produção. Não tem como você plantar girassol e querer colher caju. Isso não existe. Entendeu? Girassol é girassol, caju é caju. E nisso a gente vê a esperança, né?
Eu não entendo que esperança que o socialista pode ter, porque eu pergunto para você, que mundo, que planeta, que galáxia que o socialismo vem dando certo? Eu desconheço. E a história está recheada de exemplos, né, de que o socialismo nunca foi, nunca irá para frente. Então você tem que ter uma esperança imensa, e não é esperança bíblica não, que é uma esperança de dias melhores, quando Cristo voltar, que Deus estará sempre conosco, que mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Isso é uma esperança que somente o cristão pode sentir, porque ele se desprendeu de todas essas coisas. Ele vive o dia de hoje como hoje. E se ele recebe o pouco, ele agradece. E se ele recebe o muito, ele divide, agradece, mas reinveste também. Né? Porque não é só de boas dádivas, boas obras que se vive o evangelho. É de ações também, é de investimentos também. E nisso a gente vai para a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E aí eu quero ler para vocês Hebreus, né, no capítulo 11, versículo, ou a partir do versículo 8. Olha só a profundidade do que a palavra de Deus fala e que o socialismo nunca conseguiu e nunca vai conseguir vivenciar e reverberar pelos séculos dos séculos. Olha só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar olha só as palavras, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual artifício construtor é Deus. Pela fé também, e olha que importante isso aqui, que o socialismo não dá crédito. Pela fé, também a mesma Sara, mulher, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, ou seja, né, do seu ventre amortecido, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as ao longe e crendo nelas e abraçando, confessaram que eram estrangeiros em terras peregrinas, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E o que o socialismo fala? Não existe pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. O socialismo diz que você não vai tornar a lugar nenhum, porque você não pertence a nada. Você pertence àquele estado e àquele momento. Mas agora eu desejo uma melhor, isto é, uma celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, isso é a verdadeira fé genuína. Não negar a quem você serve. Não negar que você existe uma pátria. E, acima de tudo, não negar aqueles que contribuem para uma pátria melhor, como no caso de homens, mulheres e crianças. E a gente vê isso no socialismo, que isso não existe. Que isso Mas então, Dani, então me diga o seguinte, você não acha que o comum socialismo também ele precisa de fé para crer no que o manifesto é colocado? Ele não precisa de fé, ele não precisa de esperança também, quando ele coloca... quando o manifesto, o que ele queria mostrar? Né? Ele queria mostrar que as classes menos favorecidas, como desempregados, como mendigos, como bandidos, etc., eram absurdamente menosprezados, como se não se fizesse parte da sociedade em que eles viviam, não é? Então, aí, quando os autores do manifesto escrevem, não é? Eles davam a seguinte definição, né? É um sistema segundo o qual a Terra deve ser um bem comum
dos homens. Cada um deve trabalhar e produzir de acordo com as suas capacidades e gozar e consumir de acordo com as suas forças. Tá? É um site, inclusive, do governo, né, que eu peguei. Então, se o Manifesto Comunista, se Engels coloca como realmente um paraíso, que seria a Terra, você não acha que... E aí depois eu peço que o Guilherme também comente a respeito dessas três palavras, mas olhando agora para o Manifesto Comunista, né? Então, depois eu gostaria que você comentasse. Mas, Dani, só para você passar aí a palavra para o Guilherme, você colocou todo um conceito bíblico, ou seja, aqueles que se regem pela Bíblia. Quem usa a Bíblia? Algumas denominações, católicos, espíritas, protestantes, não é? São os que utilizam a Bíblia como um livro sagrado. Então, todas essas denominações, elas se utilizam de fé, não é? De esperança, porque pensam numa vida mais... esse contexto religioso, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo que o nosso internauta reflita, faça uma reflexão. O contexto que a Bíblia propõe é de uma terra que seria por vir, não é? Uma eternidade, seria após a morte da pessoa. Para o comunismo, não. Para o comum socialismo, esse paraíso é aqui, durante a vida. Né? Ele propõe isso durante a vida. Então, as pessoas precisam também de fé para isso, Dani, precisam de esperança de que vai existir um sistema em que vai ser tudo comum. Então, não vai existir nação, né? Porque tudo é comum, não vai existir separação, não vão existir fronteiras, a terra toda, tudo que for produzido será usufruído por todos os homens da terra, então, para eles, isso seria o paraíso. Isso também não necessita de fé, Dani, de esperança? Olha, Cléria, eu acho que para você ser como um socialista, você tem que ter muito mais fé do que a fé cristã, do que a fé evangélica, do que a fé católica. Uhum. Porque a Bíblia, ela nos dá vários indícios de tudo isso que a gente falou, fé, amor, esperança, embasado pela arqueologia. A arqueologia e a historicidade do mundo sustentam totalmente a Bíblia. Agora, o comum socialismo, onde que se sustenta? A pessoa ela tem que ter uma fé, uma esperança e um amor sagrado. Aquele assim que não tem fronteiras, que não tem como mensurar para acreditar que um regime comum socialista que a gente viu, que prega totalmente ao contrário, eles escrevem isso. Eles são lindos nas palavras, recitam, eles fazem coisas incríveis, mas na prática é totalmente diferente. Então, a pessoa que abraça esse tipo de estilo de vida, né, como socialista, realmente a pessoa tem que dar parabéns para ela, porque ela tem muito mais fé, muito mais esperança, um amor abnegado, assim, sobre esse regime, porque, de verdade, olha, é difícil. Aí eu passo para o Guilherme, porque é uma coisa assim que se torna inconcebível. Uma pessoa se desprender tanto para defender algo que a gente vê que nunca deu, nunca vai dar certo, e já foi condenado desde a criação do mundo, né? Que a gente sempre fala que o comum socialismo surgiu no céu, veio para a Terra e desgraçou a Terra aqui, né? Mas aí eu vou passar para o Guilherme para ele dar uma visão também a respeito desse questionamento que você fez. Bom, o que eu diria é que a esperança ela é universal, ela independente do grupo que acredite na esperança, a esperança em si ela é genérica, ela está presente no ser humano
né? Tem a frase popular, o ditado popular que a fé, a esperança é a última que morre. Mas quando a gente fala de fé, eu sei que ela pode ter também outro contexto e outro sentido a não ser a da fé em si, da religião, né? Eu acho que a fé é uma palavra extremamente ligada à religião, então eu discordo de vocês em relação a que o comunista ele tem fé. Não, eu digo que o comunista ele tem esperança em concretizar esse paraíso terrestre que eles almejam e que nunca conseguiram. Agora, eles dizerem que tem fé, eu acho que a fé ela remete a algo transcendente. Então, se eles não acreditam na matéria, não acreditam em tudo que não possa ser visto ou tocado, logo, eles não podem dizer que tem fé, porque isso seria uma contradição intrínseca do próprio discurso deles. Né? Fé em algo que eles não veem, não tocam, enfim, nunca viram. Então, eles têm esperança em almejar o que eles vêm semeando, né? E que nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque o comunismo é utópico. Existe apenas um paraíso, que é o depois da vida terrestre. E quando a gente, bom, pelo menos na minha concepção, quando você fala em fé, a fé que eu acho que os comuns socialistas, eles, vamos dizer assim, que eles nutrem, é de que esse regime se espalhará pelo mundo inteiro e todos seremos felizes, né? Ou melhor, onde eles serão felizes, né? A gente, né? Que eles nos vendem o paraíso, mas nos entregam o inferno, né? Como a gente já viu nas nossas lives anteriores. Então, a fé é nesse sentido que eu tenho falado, assim, de que eles nutrem algo assim, de que vão chegar lá, entendeu? Então, para isso, você tem que ter além da esperança, um pouquinho de fé, né? Porque senão... É uma utopia, né? né? Eles são utópicos. Eles têm utopia e têm uma meta utópica. E nunca vão almejar, com fé ou sem fé. É. Então, olha, depois que a gente tentou realmente fazer, levar o nosso internauta a pensar, entende? Na proposta religiosa, e quando eu falo religiosa, é de qualquer denominação, tá? Qualquer denominação em termos de religião. E a proposta, né, que social, vamos dizer, social-democracia, que eles chamam de democracia, né? Vamos ver se isso é realmente democracia. Então, qual é o conceito também de democracia que nós vamos falar na outra live? Hoje não, hoje com essas 3 palavras aí que eu coloquei, fé, esperança e amor, para a gente começar a comentar o primeiro capítulo do Manifesto Comunista. Então, o primeiro capítulo, o que eles colocam? Qual é o tema? Burgueses e proletários. É o primeiro tópico. Então, vamos lá, Dani. O que é que você entendeu lendo esse tópico e o que é que eles passaram para você, lendo esse tópico, Karl Marx e Engels, passou para você, quando você lê esse tópico aí? O que você entendeu? Bom, eu entendi que Marx... Ele começa falando que a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe, não é? Muito bem. Então, a partir daí, né? Então, o que você entendeu pelo que o livro colocou? Vamos lá. Bom, eu entendi que Marx e Engels, eles sempre foi o intuito deles fazer uma guerra dentro do Estado, dentro de um país, aonde os proletários, né, que eram pessoas sem posses, né? Então vamos lá, o que é a palavra proletário, né? Eram pessoas sem posses, e isso é uma palavra antiga, né, que vem desde os tempos remotos, lá dos séculos 15, 16 em diante. O único bem que eles tinham eram os filhos, ao qual eles muitas das vezes penhoravam para servir o exército ou como moeda de troca para alguma coisa.
Então, você já vê que a palavra por si só é uma palavra suja, né? Porque você fala assim, proletariado, uma pessoa sofrida, explorada. Não. Você vê que eles acabavam explorando pessoas, assim, indefesas, nem os filhos. Enfim. Mas voltando para o contexto, Marx e Engels, eles sempre fomentaram a guerra entre os burgueses, que eram as pessoas empreendedoras, as pessoas que tinham algum capital, porque naquela época você tinha que ter algum capital para investir, né? Não é igual hoje que você consegue financiamentos e tal. E do outro lado, os burgueses, injustiçados, que não tiveram oportunidade, vítimas da sociedade, né? Trazendo os dias de hoje. Então, Marx e Engels, eles exploraram isso de tal maneira que eles criaram um Estado político do proletário, que não aceitava ordens, que não aceitava ganhos menores daqueles que eles achavam, que não aceitava que a indústria fosse para frente, porque se a indústria fosse para frente, iria fazer com que o custo de vida fosse mais alto, então eu já não ia querer só mais uma bicicleta, eu já ia querer uma moto, aí a moto já não ia me fazer mais, eu ia querer um carro, aí o carro já não ia me satisfazer mais, eu ia querer um avião. Então, assim, eles falaram assim que quanto mais você aumentava o crescimento, mais você aumentava a burguesia, mais difícil ficaria para se viver como proletário, porque você não alcançaria os mesmos meios, os mesmos objetivos, ou estariam nas mesmas classes que os burgueses. Sendo que eu acho que quando a pessoa ela quer, ela consegue, é difícil. Lógico que é. A vida não é fácil. Para você nascer já não é fácil. Se a gente vê a dinâmica, a anatomia de um nascimento, você vê que não é fácil para o bebê sair de dentro do corpo da mãe e não é fácil para a mãe expulsar o bebê de dentro do seu corpo. Então, já começa por aí. Então, por que eu acharia que viver em sociedade seria muito simples? E, infelizmente, eles deturparam toda essa ideia e oferecem às pessoas algo que eles mesmos não puderam viver. Porque nós vimos muito bem como foi a vida de... Falar mais de Marcos, né? Porque Engels tem um pouquinho mais de maturidade para sobreviver, mas Marcos, gente, morreu numa degradação incrível, sozinho, né? E esquecido pela sociedade. Depois de um tempo que ele foi revivido na União Soviética, né, na URSS. Então, Dani, o que você está colocando, então, para nós é que Marx e Engels, que fizeram que escreveram esse manifesto, eles colocam a humanidade entre duas classes. E assim que eu fizer o comentário, eu já passo para você, Guilherme, fazer o comentário. Então, ele divide a humanidade em duas classes, entre opressores e oprimidos, certo? No primeiro capítulo, ele deixa bem claro que a sociedade sempre viveu em conflito com essas duas classes, né? Então, vamos lá, Guilherme, vamos ver como é que você viu esse primeiro capítulo, o que é que você entendeu desse primeiro capítulo, né? Bom, eu vi o Marx e o Engels, resumidamente, tentando explicar todo o passado da humanidade, né, sob a visão das metas dele. Então, eles colocam tudo num quadrado só, dentro de uma panelinha só, sempre vendo através de um binóculo, através da mentalidade deles, a história da humanidade. Então, eles fazem um apanhado histórico desde do feudalismo, né, onde tinha os servos e tinha os senhores feudais, né, e os servos trabalhavam nas terras desses senhores feudais em troca de proteção deles, e em troca do trabalho que eles faziam na terra, eles recebiam proteção, comida, moradia, né, e esse sistema ele foi entrando em decadência a partir do momento que o Império Sacro-Romano começou a cair, o Sacro Império Germânico começou a cair, né, e começou-se então também as grandes navegações, né, os países como Inglaterra, Estados Unidos começaram a conquistar terras, descobrir terras através das navegações, fazer dessas terras colônias
né? E depois de ter feito essas colônias, foi-se necessário criar um mercado mundial de produtos, né? Então, através das grandes navegações faziam-se as trocas comerciais e, uma vez instauradas as trocas comerciais, houve então uma imigração do campo, ou seja, dos próprios servos que trabalhavam nas terras, para as cidades, criando assim os primeiros centros comerciais e cidades, criando as classes sociais que a gente conhece hoje, os burgueses, né? Os primeiros burgueses foram constituídos desses comércios, e uma vez constituídos esses burgueses, foi criados então pequenas manufaturas familiares, né? Porque como a demanda era muito grande para esse comércio mundial, esses produtos já não eram, que traziam de fora, já não eram mais suficientes para suprir as necessidades. Então, foi criado as manufaturas para, a partir dessa mão de obra, a partir desses produtos trazidos, criar-se mais produtos através dessa manufatura familiar. E aí veio-se, então, as grandes invenções da tecnologia, e com isso veio o vapor, veio as caldeiras. Então, junto com essa demanda crescente, junto com essas inovações, foi criada-se a primeira revolução industrial. E começou-se, então, as grandes fábricas, né? E para essas grandes fábricas foi-se necessário mão de obra, e aí sim houve uma grande migração dos campos para a cidade. Aí, então, começa eu diria até que uma discórdia artificial criada por Marx e Engels, através desse cenário. Por quê? Eles começam, então, a dizer que, e isso até marquei para poder, né, não esquecer, eles diziam que, através dessa imigração do campo para a cidade, os burgueses, o capital, oprimiu e aglomerou essas pessoas de forma servil e de forma degradante nesses grandes centros. Então, eles começam a falar obviedades, né? Que para um trabalhador sobreviver, ele precisa trabalhar. Mas é óbvio, uma vez você tendo uma fonte de renda, você tem uma renda para não só se sustentar, mas sustentar a sua família. E eles criticavam o fato de o trabalhador, e nas palavras deles, eles diziam que os trabalhadores, os proletariados, eram comprados, eram usados. E, de fato, eles eram usados. Não eles em si, mas a mão de obra deles eram usados. Então, é uma troca comercial. Eu disponho o meu tempo, eu disponho minha energia em troca de uma recompensa financeira. E, na visão deles, isso era uma opressão e não era correto. Então, mas só para por favor. Aí tem pessoas que falam, mas houve injustiça. Sim, houve injustiças. Assim como até hoje. Para isso que existe a justiça. E muitas dessas pessoas, elas sofreram injustiças, mas a própria justiça na época e a justiça ainda hoje corrige. Por exemplo, foi fixado jornadas de trabalho de 10 horas, não poderia passar mais. Supostamente passava mais. Só que pessoas reclamaram, foram buscar a justiça as atendeu. E assim até os dias de hoje. A gente não deve esperar que tudo vai ser mil maravilhas, que tudo vai ser como eu quero, porque não é. Entendeu? Eu me adapto ao meio e o meio se adapta a mim. Se eu me achar de alguma forma injustiçada, existe a justiça comum, né? Existem as justiças trabalhistas, ou seja lá quais justiças tenham em outros países, para averiguar os dois lados e tomar a melhor decisão, que não é o caso que Marx e Engels faziam. Eles eram totalmente aversos ao trabalho, né? É só você ler a vida de Marx. Nasceu em berço esplêndido, viu? A família tinha dinheiro. Não gostava de trabalhar, era ocioso, achava que o mundo devia a ele. Então, como o Guilherme disse, ele escreveu isso na ótica dele. Porque o trabalho para ele era enfadonho, era cansativo, era chato, tinha que perder seu tempo com aquilo, entendeu? Então, como ele queria viver desse jeito, e ele queria se sentir bem com isso, porque com certeza a consciência dele devia acusá-lo de noite, então o que era mais fácil? Fazer com que os outros também vivessem, porque aí minha consciência é calada e fica tudo certo. E aí a gente tem o comum socialismo, onde todos seremos lindos, maravilhosos, só que não.
né? Porque quem que vive lindo, maravilhoso, que está no poder. Quem é os comandados vive no inferno, como a gente vê até nos dias de hoje. Então, Guilherme, continua realmente a sua colocação, né? Eu achei muito boa a colocação da Dani também, a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Então, eu destacaria algumas contradições que eu vi nesse primeiro discurso sobre os burgueses, né? Nesse primeiro capítulo. E, então, eles falam que, através dessa industrialização, da Revolução Industrial, houve um esmagamento, né? Uma supressão das indústrias nacionais. Eles dizem isso como um argumento para poder denegrir a indústria, o livre-arbítrio, a iniciativa privada. Então, eles começam a arrumar desculpinhas para poder denegrir. Então, eles falam sobre o suprimento da indústria nacional, que a partir do momento que há uma exportação de produtos de um outro país para um outro, logo a matéria-prima desse país que foi destinada ao produto já finalizado, não teria um mercado para ser destinado. Então, a gente ficaria, por exemplo, pegando o exemplo do país, aqui do Brasil, da época do Império. A gente tinha produtos chegando da Europa o tempo todo e os nossos produtos e as nossas matérias-primas não tinha mercado, porque já tinha sido suprido por um outro mercado. Então, o Marx e Engels usam essa explicação, né, para poder denegrir essa industrialização no primeiro momento da Revolução Industrial. Eles também falam, eles pegam a ótica da família e tentam também causar uma discórdia em relação a isso, dizendo que a família deixou-se, depois da Revolução Industrial, deixou de ser um vínculo afetivo e sentimental, eles usam esse termo, para uma troca comercial, como se fosse uma troca comercial e econômica. Então, eles fazem essa crítica à família burguesa, dizendo que não existe mais sentimento, agora é uma relação econômica. Então, é daí que nasce a ótica deles, da família burguesa, e que eles denigram tanto ao longo do livro. Então, enfim, tem uma série de contradições que acabam batendo de frente com a visão deles de mundo, né? Então, não espere uma linha de raciocínio única se não existe moral, não existe uma linha de raciocínio única. Eles podem ir para qualquer lugar a qualquer momento, se isso for conveniente a eles, né? Até porque, Guilherme, quando você fala que a família era um tratado comercial, como que ia ser o tratado comercial se a mulher não podia trabalhar naquela época? Entendeu? Se elas eram mantidas dentro de casa, muitas delas não podiam aprender a ler e escrever, e isso era privilégio de poucas. Então, como que poderia Marx e Engels falar que isso era uma troca financeira, uma troca de capital? Seria então só para um lado, o outro não? Porque eles omitem essa parte de que a mulher não tinha direito, de que ela não tinha trabalho, entendeu? E muitas das mulheres, às vezes, e naquela época o casamento era escolhido, né? A mulher não podia falar, eu quero casar. Não, você vai casar com quem mandar. E muitas delas se sujeitavam aos maus tratos severos por causa dos filhos e porque não podia voltar para a casa dos pais. Eu acho que ele esqueceu de falar isso também, né? Será que isso seria, então, um tratado comercial justo para ambos ou só para um lado, né? Então, só por isso você vê que cai por terra esse tipo de falácia que ele diz, né? Ô, Dani, mas deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu vi já escritos de Marx, naquela época, querendo causar discórdia dentro das famílias, dizendo sobre a emancipação da mulher para o mercado de trabalho. Então, ele para tentar destruir a família de dentro, ele fala em alguns momentos, sim, que a mulher ela não está sendo utilizada, que ela está sendo escanteada, que ela está sendo renegada pela sociedade patriarcal. E aí que nascem os movimentos feministas na Inglaterra, a sufragista. Dessa discórdia. Então, eu diria que o primeiro conflito social, depois, é claro, do proletariado contra os burgueses, é do homem contra a mulher. Eles utilizaram o homem contra a mulher desde o início. Aí depois foi-se então surgindo os homos contra os héteros, os negros contra os brancos. Então, depois foi criado outras coisas, mas eu diria que o primeiro conflito social
artificial foi esse, o homem com a mulher. Né? E daí que a gente vê da onde nasceu as feministas. Então, o que eles colocam que a burguesia, então, ela desempenhou na história um papel altamente revolucionário. Isso eles afirmam no seu manifesto, né? Então, ele diz onde passou a dominar, olha só, destruiu relações feudais. É aí que a gente começa a ver algumas contradições. Veja bem, aqui na minha página 14, né? Onde passou a dominar, destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Dilacerou sem piedade os laços feudais, tão diferenciados que não tinham as pessoas amarradas aos seus superiores naturais, sem pôr no lugar qualquer outra relação entre indivíduos que não interesse nu e cru do pagamento impessoal e insensível em dinheiro. Então, afogou na água fria do cálculo egoísta todo o fervor próprio do fanatismo religioso, do entusiasmo cavalheiresco e do sentimentalismo pequeno burguês. Dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e substituiu as muitas liberdades. Olha aí, que liberdades tinham nessa época, né? Então, as muitas liberdades conquistadas e decretadas por uma determinada liberdade, a de comércio. Então, eles atacam o comércio de uma forma incrível, né? E uma palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e políticas, ela, então, a burguesia, né, colocou uma exploração aberta, desavergonhada, direta e seca. Então, ele coloca: a burguesia despiu de sua auréola todas as atividades veneráveis até agora consideradas dignas de pudor piedoso. Então, transformou o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem de ciência em trabalhadores assalariados. Então, eu queria que você, Guilherme, comentasse um pouquinho agora essa parte aí. Para Marx e Engels, não é? O salário, então, o salário que uma pessoa recebesse era algo opressor, não é? Era algo extremamente opressor. Pergunta para um advogado, para um médico, se ele prefere receber ou não receber. Eles vão responder que querem receber. Eles estudaram para isso anos a fio. Então, é o mínimo que você espera de uma pessoa acadêmica que teve anos, talvez até décadas de ensino, pós-graduação, etc., é que ela haja uma recompensa financeira para se sustentar. Ou no paraíso que Marx e Engels esperam é que, uma vez instalado o paraíso, o que eles esperam é que uma pessoa, depois de se formar, viva das custas do Estado. Eu acho que é esse o paraíso que eles dizem, que é o mesmo, que você não tenha o poder de sustentar, e mais de ser sustentado. É esse o paraíso que eles esperam, né? Então, e aí, eu só acrescentaria, só antes de passar a palavra para a Cléo, para você, Dani, da nossa discussão anterior das mulheres. No próprio Manifesto Comunista, olha o que Marx escreveu. Para o burguês, a sua esposa não é outra coisa que um instrumento de produção. Olha que coisa. Ouvir falar que os instrumentos de produção devem ser de uso comum, e naturalmente não pode deixar de pensar que as mulheres viverão o mesmo destino da socialização. Não suspeitam que se trata precisamente de acabar com essa situação das mulheres como simples instrumento de produção. Então, tá vendo como eles enxergam as mulheres? Eles criam uma discórdia, dizendo que o burguês tem uma imagem errada da mulher. Então, eles não querem a solução, eles não querem o apaziguamento, eles querem o conflito para destruir a família desde o início. E aí eu queria fazer um adendo, claro, por que eles defendem tanto o modelo feudal? Porque o modelo feudal é o modelo que eles querem, porque o senhor feudal seria o Estado, e as pessoas ali do feudo seriam seus
estudados. Então, olha só o que você falou. As pessoas que moravam nos feudos, o que elas tinham? Comida e proteção e um lugar para morar. Por isso que eles defendem tanto o estilo feudal, que é o estilo que eles pregam. Mas eles esqueceram de falar uma coisa. Quem é que possuía bens e riquezas nesse modelo feudal? Os senhores de terra. E os que viviam lá tinham? Então, já caiu por terra por aí. Só se a gente parar para analisar, né, internauta, pensa, quem que tinha a concentração de riqueza? Quem era o dono da terra? Quem que dava as ordens? Porque, assim, apesar das pessoas morarem lá, ter proteção, ter comida, ter casa, tinha que obedecer as ordens. E a gente não sabe quais ordens que eram. Às vezes eram as ordens humilhantes, por exemplo, de tomar sua esposa, suas filhas, para se satisfazer, ou sabe lá Deus o quê, entendeu? E isso acontecia muito, infelizmente. Então, por isso que eles remetem ao tempo feudal. Só que com o advento da industrialização do comércio, essas pessoas viram a oportunidade de se livrar de alguns opressores. Existiam feudos maravilhosos? Com certeza, mas existiam feudos que eram opressores. Então, as pessoas, elas viram nisso uma possibilidade de crescer. E muitas dessas pessoas que moravam dentro dos feudos viraram os supostos burgueses. Aí eu pergunto para você, é errado você querer uma vida melhor? É errado você querer crescer, se desenvolver? É errado você querer contribuir para a sua sociedade, para o seu estado, seu país? É errado, internauta? Pense nisso. O que tem em comum os feudos com o Estado opressor comunista é a falta de livre-arbítrio. Então é isso que o ponto em comum é esse, a falta de livre-arbítrio. Eles não querem o livre-arbítrio. Eles querem alguém ditando a vida do cidadão. E aí de você que pense o contrário, né? Então, o que nós queremos levar aqui para o nosso internauta, né? É uma reflexão mesmo entre a proposta do comum socialismo, né? A proposta que eles colocam, não é? E o que realmente prevaleceu durante esses anos todos nos países que adotaram esse sistema, né, de governo, né? E a gente analisar esse paraíso que é colocado, que é proposto por Marx e Engels, né, de que a burguesia que eles colocam, e a gente observa que, com o passar do tempo, essa burguesia que eles tanto falam é a burguesia cristã. Não é? Eles são realmente aqueles que desenvolveram, né, uma vida, né, por meio de produção e de circulação de produtos. Então, essa burguesia que eles colocam, que eles falam, é uma que eles tanto atacam, né, aqueles que, através do comércio, né, fazendo o comércio, eles adquiriram bens. Com esses bens, eles adquiriram propriedades, não é? E essas propriedades, eles passaram, principalmente aqueles que vieram da agricultura, então eles passaram a realmente plantar, vender, então, e com isso esse comércio se expandiu, e o que a gente vê que para você, eu coloco aí a pergunta, para Karl Marx e para Engels, é errado o comércio? É errado o desenvolvimento do comércio? Para Karl Marx e Engels, eles ainda achavam que a melhor forma
da pessoa viver era na base da troca, naquela base mais antiga ainda do ser humano viver. Olha, eu tenho 10 quilos de arroz e eu quero trocar por 10 quilos de feijão. Seria essa a fórmula, seria essa uma das formas, né, de você sobreviver ou não? Como é que vocês, pelo que vocês leram aqui, é isso que eles colocariam como... Ou aí, como é que surge, então, esse proletário como é que surge? Sabe, todo esse comércio aí, como é que surge esse proletário aí, da onde ele surgiu e como é que eles começaram a se organizar? Fala alguma coisa nesse sentido, Guilherme. O proletariado, ele nasce, ele nasce, acho que assim, sempre existiu trabalhadores, né? O proletariado é uma invenção da falácia dos comunistas, né? Então, o trabalhador sempre existiu, tanto no campo, depois do campo nas cidades, depois da cidade nas fábricas, e hoje a gente vê pessoas autônomas trabalhando. É o que mais tem no Brasil hoje, autônomo. Então, sempre vai existir uma classe dominante, sempre vai existir uma classe inferior. E numa sociedade livre, com livre-arbítrio, você sempre poderá prosperar e crescer e evoluir. Agora, numa sociedade estratizada, que não há liberdade, que não há livre-arbítrio, que não há a presença incessante do Estado gigante, aí você vai crescer, você vai continuar na mesma, vai continuar parado e estatizado aonde você nasceu e vai morrer como nasceu. E é o que acontece em vários países que, visando não derrubarem essa live, não é necessário citar, mas a gente sabe quais são os países comunistas opressores ao redor do globo, né? E nós vemos, por exemplo, antes de encerrar minha fala, e já me despedindo, porque nós estamos com 57 minutos de fala, de live até agora, eu faço uma contextualização histórica. O Stalin, na União Soviética, era proibido por lei que existisse o comércio, né, a troca comercial. Só que existia o mercado negro. E o mercado negro que era o responsável pela sustentação do Estado. O Estado soviético só se manteve através do mercado negro, da troca comercial e do lucro vindo do mercado negro, que era chancelado pelo próprio Stalin, porque Stalin sabia que sem o mercado, sem o livre comércio, você não teria meio de sobreviver e um Estado e uma nação não poderia continuar crescendo e se mantendo sem o livre comércio. Então, o próprio Stalin sabia disso. E hoje, um país vermelho, grande, que é o segundo PIB no mundo, que só compete com os Estados Unidos, descobriu isso e hoje usa a economia capitalista e não comunista. Não comunista. Esse país, Xing Ling, ele é um país que tem, na política ela é da parte comunista, e na economia ela é capitalista, porque ela viu que só assim ela poderia se manter, crescer e prosperar. Então, eles não são contraditórios, eles são canalhas. Eles sabem a verdade, propagam a mentira, não porque eles acreditam na mentira, mas porque eles sabem que são mentira, que é mentira, e que só assim eles podem se manter. Então, eu faço minha despedida final dessa live, agradeço os telespectadores que nos assistiram até agora, e passo a palavra para a Claire. Então, queridos internautas, na próxima semana nós pretendemos terminar o manifesto comunista, né? Não sei se a gente vai conseguir, porque mesmo assim ainda tem muita coisa para ser falada, mas é o que a gente pretende fazer. E depois que nós terminarmos o manifesto comunista, nós queremos fazer
dar uma nova roupagem ao Clube do Livro, né? Estamos estudando algumas formas para tornar o Clube do Livro assim mais dinâmico. Então, a gente coloca isso para vocês com carinho. A gente está pretendendo fazer algo novo e vamos ver o que conseguiremos propor aí para as novas leituras. Eu encerro, né, a minha palavra dessa reunião de hoje, né, em que o assunto proletário ainda vai ser discutido na segunda live, né? Vamos deixar bem claro o que vem a ser o proletário para o Manifesto Comunista, né? E o que a gente vê nos dias de hoje. Eu quero essa comparação, eu quero que a gente trabalhe um pouquinho mais esse detalhe na nossa próxima live. Então, desejo a todos, né, uma ótima semana, que haja assim, muita paz nessa semana. É o que mais nós precisamos. Nós precisamos de paz, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de reflexão. Só o conhecimento pode nos trazer paz. Quando a gente tem conhecimento do que está ocorrendo ao nosso redor. Dani, a palavra é sua agora. Bom, eu também quero me despedir de vocês, né? Foi um prazer estar com vocês de novo, porque antes da gente passar algo para vocês, a gente estuda e aprende. Então, como diz os professores. Um pouquinho mais alto, Dani, está um pouquinho baixo o seu. Bom, é um prazer ter estado com vocês aqui de novo, né? Há um professor que fala que a melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, a gente vai estar aqui, a gente estuda, aprende, pesquisa. Então, isso faz com que a gente tenha cada vez mais um conhecimento que a gente pode passar e dividir com vocês. E o que eu quero deixar para vocês é essa indagação para vocês pensarem nessa semana. A Bíblia tem um versículo que diz assim: pelos frutos conhecereis. Veja que frutos que Engels e Marx plantaram. Veja se eles floresceram. Veja a vida que eles tiveram, a vida que eles viveram e como eles morreram. Para você ver se realmente o socialismo vale a pena.